Capítulo 15. Processo desencarnatório. Para desvencilhar-se das amarras do organismo físico, o espírito necessita de adestramento e habilidade que se desenvolvem desde quando deambula encarcerado no mecanismo da reencarnação. Então, Manuel Filomeno já nos mostra esse desafio da desencarnação, mostrando que para a gente se desvencilhar dessas amarras, ele necessita de uma educação, de um adestramento, né, e habilidade, que se desenvolve enquanto se encontra passeando, né, encarcerado no mecanismo da reencarnação. Ou seja, enquanto estamos na Terra, devemos desenvolver a habilidade e o entendimento para que, quando chegar esse momento, a gente consiga se desvencilhar do corpo físico da melhor forma. Impressões longamente fixadas e sensações vividas com sofreguidão assinalam profundamente os tecidos sutis do perispírito, impondo necessidades e dependências que a morte não logra de imediato interromper. Aquilo que vivemos de maneira muito intensa em todos os aspectos e níveis, elas marcam o nosso perispírito de uma maneira muito profunda. E como a necessidade, os desejos, eles se encontram no espírito e não no corpo físico, passando para o lado de lá nesse processo do desencarne, essas necessidades e essas dependências permanecem, porque a morte, ela não consegue romper de imediato com aquilo que o espírito traz. Da mesma forma que o processo reencarnacionista se alonga desde a concepção até os primeiros momentos da adolescência, num complexo assenhoreamento das células que submetem aos moldes do corpo de plasma biológico, a liberação da clausura exige um período de adaptação à realidade de retorno. Então, da mesma maneira que no processo da reencarnação, para a gente ter total condições de encontrar-se de fato plenamente reencarnado, vamos usar esse termo, ele é um processo que vai se demorar desde o momento da concepção até aquele início de adolescência, como já vimos nos primeiros capítulos desta obra, né, em que Manuel Filomeno fala com bastante propriedade. O processo de se libertar do corpo físico, ele também vai passar por um processo de liberação que vai exigir um período de adaptação, um tempo para que isso aconteça. E aí ele continua. De certo modo, dos condicionamentos impostos pelo uso das funções fisiopsicológicas, que geram amarras fortes ou diluem-nas na sucessão do tempo, em face do teor vibratório de que se revestem as aspirações vividas ou acalentadas. Então esse período ele está relacionado ao que nós fizemos das funções fisiopsicológicas enquanto aqui estávamos, que vai gerar fortes amarras ou amarras frágeis que nos dão a condição de nos desvencilharmos dela com mais facilidade. A ruptura dos vínculos de manutenção do espírito ao corpo é somente um passo inicial na demorada proposta da desencarnação. Então vejamos, aqueles fios, vamos colocar entre aspas, que ligam o espírito ao corpo, né? A ruptura desses vínculos é só o primeiro passo do processo da desencarnação. Outros fatores existem que precisamos levar em consideração. Normalmente, encharcado de impressões de forte teor material, o espírito se demora mimetizado pelas vibrações a que se ambientou, prosseguindo sob estados de variadas emoções que o aturdem. Então, trazendo ainda essa forte impressão do teor material, tendo este espírito vivenciado a realidade material, sem em nenhum momento refletir sobre a sua realidade de espírito, ou seja, agarrando-se à vida na matéria, esse espírito ele vai se mimetizando com essas vibrações a que se ambientou. Então ele morre, mas busca se mimetizar, se esconder, se misturar nessa realidade em que foi tão marcante para ele na existência. E isso gera
emoções, né, que o perturbam pelo fato agora de não se encontrar mais com o elemento que o liga à matéria, que de fato seria o corpo. Quando aclimatado às experiências psíquicas e mediúnicas, mais fácil se lhe faz o desenovelar-se dos grilhões que o prendem à retaguarda, readquirindo a lucidez, cuja claridade racional apressa o mecanismo de libertação. Ou seja, quando durante esse processo da reencarnação o indivíduo lembra da sua essência, busca viver como espírito, através dessas experiências psíquicas, do estudo, da meditação, de uma busca de uma vida mais espiritualizada, além daqueles que têm o processo, né, da mediunidade, mais fácil se lhe faz o desenovelar-se, porque como ele vai reconhecer esse retorno, ele reconhece, né, a pátria espiritual, os valores que ali se solicita, mais fácil vai ser esse mecanismo da liberação desse corpo físico pós-desencarne, pós-morte no caso. Mesmo assim, necessita de conveniente adaptação, a fim de readquirir as funções que jaziam bloqueadas pelo corpo, ou sem uso conveniente, em razão do comportamento carnal. Então haverá aí o readquirir das potencialidades que o corpo dificultou, vamos dizer assim, que fazia com que não houvesse uma expressão máxima do espírito, mas a partir do momento que retoma a vida espiritual, essas funções que estavam bloqueadas por conta do corpo físico ou pelo mau uso, né, ela vai pouco a pouco retomando as suas funções e o espírito vai se readaptando a essa realidade. A mente responde, portanto, por vasta cota de responsabilidade no fenômeno da morte física. Então, o pensamento, aquilo que nós alimentamos no pensar, é o que nos coloca muito mais ligados à vida espiritual ou a essa realidade da matéria. Conforme a experiência corporal, assim se fará o desligamento espiritual. Conforme a experiência corporal, assim se fará o desligamento espiritual. Ou seja, aquilo que falávamos anteriormente. Se o indivíduo vive o processo existencial esquecido da sua essência como espírito e se agarra de fato a essas condições transitórias, mais difícil será esse desligamento. O contrário também é verdade. Se o espírito antevê, percebe-se como tal, como ser eterno, e que aqui é uma passagem, ele dá o devido valor às coisas e não supervaloriza, o que no momento em que for chamado para retornar à pátria não terá essa dificuldade desse desligamento. Nesse transe, para o qual todos os homens se devem preparar, através de exercícios de renúncia e desapego, torna-se imprescindível o conhecimento da vida espiritual, que estua, atraente, dando curso a quaisquer empreendimentos que por acaso fiquem interrompidos. Então, esse exercício de renúncia e desapego é a chave fundamental, ou são chaves fundamentais para que venhamos a ter esse exercício do desencarne, né? De meditarmos sobre o desencarne e ele de fato se torne imprescindível, né? E o conhecimento da vida espiritual então nem se fala, porque deixa de ser para nós o impacto de uma nova vida para percebermos a constatação daquilo que conseguimos antever enquanto estávamos na Terra, facilitando então essa adaptação, percebendo que os empreendimentos, tudo dará continuidade, em busca, obviamente, dos valores do espírito. Desimpregnar-se das sensações mortificantes que anteriormente escravizaram é o capítulo mais penoso da convalescença pós-mortem. Ou seja, desintoxicar-se. Porque nós mantemos muitas vezes um padrão mental e de conduta que aquilo ali passa a fazer parte de nós, entre aspas. E ao chegarmos do lado de lá, eu poderia dizer, e aí realmente é um termo que nós estamos adotando, vamos passar por um processo de desintoxicação. E esse processo frequentemente leva à crise de abstinência, de vários fatores que verdadeiramente nos mostram o quanto nós estamos presos e que a liberdade, analisada pelo ângulo terreno, que é a possibilidade de ir e vir e fazer aquilo que se deseja, quando quer e como quer, ela não é real,
porque ela se torna um verdadeiro grilhão que nós arrastamos quando entramos no mundo espiritual e sofremos pela ausência de mantermos esse padrão. Então isso gera uma convalescença pós-mortem bastante penoso, né? E nós podemos desde já trabalharmos esses conteúdos. Acostumado a viciações e hábitos perniciosos, que se comprazia em vitalizar com as atitudes físicas e mentais, vê-se o desencarnado subitamente interditado de dar-lhes prosseguimento, o que então lhe constitui tormento inenarrável, levando-o a arrojar-se sobre os despojos em decomposição, ávido de gozo impossível, nele próprio produzindo estados umbralinos de perturbação psíquica em que passa a jazer por longo período. Então vejamos que essa necessidade, essa crise de abstinência, dessas viciações, desses hábitos perniciosos, faz com que esse espírito às vezes corra para o corpo, já em decomposição, tentando levantá-lo, né, para que continue esse processo do gozo. E isso é um estado umbralino, né? De fato, vamos colocar a palavra inferno entre aspas, nada mais é do que esse estado de consciência completamente perturbado. E aí ele continua, ou ele se joga sobre o corpo tentando levantar para dar continuidade a essas práticas, ou se atira por afinidade de gostos em intercursos obsessivos, em que as suas vítimas lhe emprestam o veículo para a nefária dependência. Então se torna um obsessor, não necessariamente com ódio de ninguém ou perseguindo, mas utilizando-se de ponte para a manutenção dos velhos hábitos, seja do álcool, do tóxico, da sexolatria, da maledicência, de tantos outros hábitos. E ao mesmo tempo, essa informação mais uma vez nos chama a atenção para a nossa conduta enquanto encarnado, não só pelo exercício para o desencarne, mas em especial para não nos tornarmos pontes para que esses espíritos se mantenham viciados. E é assim que acontece muitas vezes, nós contribuímos quando achamos que determinados hábitos sociais que são aplaudidos, nada interfere na realidade desses espíritos. A morte já não é um ponto de interrogação, como antes, graças às informações dos que lhe transpuseram a aduana e retornam para desvelar os aparentes enigmas que a vestiam com o misterioso e o sobrenatural. Desde priscas eras, somado ao trabalho de inúmeros luminares e em especial desse momento que surge das mesas girantes, da descoberta dos espíritos, da obra O Céu e o Inferno e de tantas outras comunicações que temos de espíritos sérios nos falando da realidade do ser pós a morte, já não é mais uma grande interrogação do que acontece do lado de lá, né? Então precisamos tomar posse desse conhecimento, não apenas para acrescentar no nosso intelecto, mas para nos auxiliar na mudança de conduta frente àquilo que nos aguarda. O espírito veste-se e despe-se do corpo, obedecendo ao automatismo das leis do progresso, que propõe a evolução dos seres, sendo facultado aos que o desejem, pelo esforço e estudo, a aprendizagem e o uso das técnicas de renascer e desencarnar, sem choques nem padecimentos perfeitamente evitáveis. Então é uma lei, né? Essa lei do renascer é algo natural que propõe a evolução de cada um de nós. E para aqueles que querem de fato, conseguem atingir um nível tal, pelo entendimento, pelo conhecimento da técnica, de nascer, de desencarnar, ou de renascer, de desencarnar, sem choques nem padecimentos que são evitáveis, desde que venhamos a nos propor a de fato vivenciarmos conforme o conteúdo que já temos. Compreendendo que o fenômeno da morte faz parte do compromisso da vida, o homem se arma de valores para o momento da própria, como da libertação dos afetos, que voltará a encontrar na grande pátria de onde todos procedemos. Então nós precisamos exercitar esse desenlace, o nosso próprio e daqueles que são os nossos afetos, que cedo ou tarde também irão
ou irão à nossa frente e mais adiante iremos reencontrar, porque afinal de contas estamos todos na pátria, somos todos advindos da pátria espiritual. Com esse cuidado, completa-se o quadro de auxílio aos desencarnados, ou seja, quando nós aprendemos e entendemos que é um fenômeno natural, isso completa o quadro de auxílio aos desencarnados, por parte dos familiares e amigos que permanecerão por mais um pouco no corpo, evitando emissões de ondas mentais de rebeldia e desespero, de mágoa e angústia, que são verdadeiros ácidos que ardem e requeimam naqueles desencarnados em cuja direção se arremessam tais vibrações de desconforto e insatisfação. Então, aqueles que ficam precisam vigiar para não emitir ondas mentais desse teor. Imaginemos como deve ser difícil para um espírito que se encontra vivo na espiritualidade, enquanto vê os seus na terra chorando com mágoa, angustiados, desesperados, às vezes maldizendo a própria divindade pelo fato de ter levado como se isso não fosse um fenômeno natural. Essas emissões, essas ondas chegam ao que se desencarnou, ao que desencarnou, e obviamente ele entra também num processo de desespero caso não tenha uma maturidade espiritual suficiente para suportar essas emissões. E nesse desespero volta às vezes gritando, dizendo que está vivo, e obviamente aqueles que se encontram neste padrão mental na Terra sequer percebem a sua presença, o que torna um quadro apavorante para aquele que se encontra vivo no plano espiritual e para aqueles que estão ali lançando esse tipo de pensamento. Morrer é desnudar-se diante da vida. É verdadeira bênção que traz o espírito de volta ao convívio da família de onde partiu, porque nós temos familiares no plano espiritual, de tal maneira que também retornaremos cedo ou tarde ao encontro com eles, e aqueles que estão na terra, assim também acontecerá. A experimentação mediúnica desenvolvida pelo Espiritismo é o mais seguro guia destinado a esclarecer o transe da morte e preparar os homens para a inevitável decorrência libertadora. Ou seja, falando dos espíritos, perguntando aos espíritos, conhecendo a literatura dos espíritos, é um preparo onde faz com que o homem perceba que esse fenômeno da morte ele é natural e que a vida continua, a consciência permanece. A libertação, todavia, depende de cada criatura, que experimenta o acidente fisiológico que lhe interrompe o ciclo, propiciando a tranquilidade, ou o demorado sofrimento que carpirá. Então, essa libertação, ela de fato acontece. No entanto, essa qualidade, o que vai acontecer posteriormente, sendo tranquilo ou um sofrimento que terá que passar, não depende da divindade como uma punição ou como um prêmio, mas fruto daquilo que se fez, do preparo que se teve durante o processo existencial. Partindo-se da experiência espírita, que elucida o fenômeno da morte, ressuma a filosofia comportamental que se alicerça na moral cristã, lavrada no amor a Deus e ao próximo, a expressar a vivência da caridade sob todas as modalidades e em cuja prática o espírito evolve, progredindo sem cessar no rumo da plenitude. Então essa experiência que tira o véu desse fenômeno que tanto atormenta as pessoas, né, auxilia o indivíduo a de fato refletir sobre a vida e apoiar as suas ações, o seu pensamento na moral cristã, que lhe dará a possibilidade de reentrar na vida do espírito de uma forma mais tranquila, desvencilhando-se do corpo físico de uma maneira pacífica. Que venhamos então a exercitar de fato com esse conteúdo que os espíritos nos trazem. Muita paz e até a próxima.